A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Irmãos, nós temos aqui um culto, irmãos. Veja bem, o culto é do Transilvânia, irmãos. Jardim Transilvânia. Este culto, irmãos, Deus tem preparado de ser pregado Daniel capítulo 1. Jardim Transilvânia, o nosso irmão Silvano Luiz, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Um culto glorioso onde a nossa querida Irmandade sentiu a presença de Deus nos corações. Irmãos, vamos compartilhar, essas boas novas que Deus tem preparado para todos nós. Tá bom, queridos? Vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir na mesma comunhão. Vamos lá. Palavra. Daniel, livro de Daniel. Vou ver o assunto aqui, eu já passo o número do capítulo. Livro de Daniel, no capítulo 1. A Bíblia que confere com essa página 1046. Todos encontraram, vamos dar início na leitura com a ajuda de Deus e na guia do Espírito Santo. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois o Beltesazar, e o de Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque,
e Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: em um medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele o vossos rostos mais triste do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teu servo. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comia a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que devia beber, ele dava legumes. Ora, a esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro, até aqui. Querida Irmandade, é a palavra que o Senhor trouxe nessa noite. O Senhor, irmão, quando determina um decreto, Ele cumpre aquilo que Ele decretou. Esse rei Joaquim estava numa desobediência muito grande, e o Senhor já tinha determinado um decreto que Nabucodonosor ia entrar ali em Jerusalém e levar algum povo e levar alguns vasos também. E tem decreto que o Senhor Deus decreta que mexe completamente com a vida do ser humano. É por isso que nós que estamos em Cristo, irmão, temos que estar alicerçados na rocha que é Cristo. Não é porque nós somos crente, que servimos a Deus, que andamos em retidão da palavra, que tudo tem que dar certo na nossa vida. Nós temos que se acostumar que muitas coisas não vão dar certo. Às vezes nós vamos chorar, passar aflição por aquilo,
mas é o Senhor trabalhando na nossa vida, pois Ele conhece tudo na nossa vida, o hoje e o amanhã, que Ele já passou por isso. E Daniel, que não tinha nada a ver com a desobediência do rei, com os erros que o rei cometia, foi escolhido pelo chefe lá dos eunucos para também ir para a Babilônia, levado cativo, ele e os seus companheiros. Tudo isso é um teste, irmão, para ver o coração daqueles que buscam a Deus, se estão nas coisas materiais ou se estão nas coisas espirituais. E o nosso coração, irmão, tem que pender mais para as coisas espirituais do que para as coisas materiais. Quantos que arrumam tanta guerra, tanta contenda, até no meio da família, por coisas materiais, porque ainda não alcançou a conversão de Cristo. Muitas vezes, irmão, é melhor nós ficar calado do que arrumar uma contenda. É melhor ficar calado do que arrumar uma briga. É melhor calado levar o prejuízo que Deus te dá lá na frente do que mexer na ferida de alguém e jogar pedra em caixa de marimbondo. Porque tem gente que é que nem caixa de marimbondo. Você mexeu com aquela família, você jogou pedra em caixa de marimbondo, e vão vir te picar, e vão vir te fazer mal, e aquilo vai custar, aleluia, muitas lágrimas, muitas dores, e pode mexer no mais importante, na espiritualidade tua. Então o Senhor já começa essa palavra desse jeito. Alguém aqui, Senhor, eu vou tomar providência. Olha bem, uma decisão nossa errada pode comprometer a nossa salvação. E uma coisa que Deus sempre respeitou no ser humano é o livre-arbítrio. Ele mostra o que é certo e deixa o ser humano tomar a decisão. E se nós tomarmos a decisão pela palavra, nós não erramos. Às vezes até toma prejuízo material, mas a palavra nos orientou daquele jeito. O Senhor nos recompensa com virtudes e glória do céu. Então alguém entrou aqui numa dúvida de alguma coisa que está acontecendo, cuidado. É melhor tomar o prejuízo do que mexer com caixa de marimbondo, hein? Tem gente por aí que é carregado de demônio e não vê a hora, aleluia, de soltar aqueles espíritos que está dentro dele. E nós somos servo do Deus Altíssimo, e eles estão olhando, não é para mexer nos seus bens, eles estão olhando para ver a tua reação, para mexer na tua espiritualidade. E hoje a palavra está aqui te orientando. Você não pode perder o dom, você não pode perder a virtude, você não pode manchar tuas vestes, você não pode dar de frente com aquele povo que eles são ímpios, eles não têm nada a perder, eles não têm testemunho, eles não creem, aleluia, na palavra, e você tem muito a perder. Então é melhor deixar calado, deixa quieto. Tem mais Deus para te dar do que o vento para levar. Tem bênção de Deus na tua cabeça bem maior do que essa que você está achando que é um grande prejuízo. Aleluia. E você já está mexendo alguma coisa. Não, eu vou tomar a decisão. Cuidado, hein? A decisão da palavra é que você deixe isso quieto. Você não sabe o que está escondido atrás daquela pessoa, o que está enrustido atrás daquilo, e às vezes vai mexer contigo por muito tempo. Deixa, o Senhor toma providência. Não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar roupa, o calçado, o dinheiro para pagar as contas, e não vai faltar a virtude, porque, aleluia, eles não vai ter como mexer contigo, porque se um não quer, dois não briga. Esse é um ditado dos antigos e a verdade é essa. Se um não quer, dois não briga. Então está aqui essa palavra.
E Joaquim, irmão, na desobediência o Senhor cobrou. E quando o Senhor cobra da terra, o justo está no meio. Não é porque nós somos justos que não vai haver cobrança nossa. Aí é o nosso teste, se nós estamos firmes em Jesus Cristo ou não estamos. Porque nós estamos aqui, irmão, para salvação de alma. O Senhor não promete para nós que nós vamos ser crente, vai dar casa, vai dar carro, vai dar fazenda, vai abrir uma portona de emprego, vai ganhar bem. O Senhor promete salvação de alma para quem for fiel até o fim, dando glória ao nome de Deus. E Daniel e os seus companheiros, o Senhor permitiu. Eles eram homens, aleluia, amado por Deus. Tem alguns capítulos de Daniel que o próprio Senhor fala que amava muito Daniel. Mas não é porque o Senhor ama que Ele não testa. Ele testa cada um de nós, onde está os nossos olhos, onde está a nossa espiritualidade, onde está a nossa crença, onde está o nosso tesouro, aonde está o nosso coração. É por isso que cada culto, irmão, nós vamos congregar para aprender um pouco mais, entender um pouco mais a profundidade da graça. Muitos vêm congregar só atrás de bens materiais, ainda não entendeu o que é graça, que é salvação de Jesus Cristo. E na graça nós temos que lutar para salvar a nossa alma. Aleluia! Tem que lutar, tem que ser fiel até o fim para ter o direito de entrar na glória de Deus. E a vida é uma caixa de surpresa. Ninguém de nós sabemos o amanhã. O amanhã pertence a Deus. E como tem os fenômenos da natureza que aparecem de vez em quando e assusta a humanidade, é terremoto, é tempestade, é inundações, é furacão, é maremoto, e o estrago é grande. O rico sofre, o pobre sofre, o estudado sofre, o indouto sofre, todos sofrem. Assim existe na nossa vida os fenômenos espirituais. E precisamos estar preparados para passar por tudo. É por isso que o homem, a mulher de Deus, aleluia, tem que estar firme em Cristo, independente do que acontece na vida dele. Quantos que vieram aqui, batizaram, estavam interessados só em coisas materiais, e o primeiro fenômeno que passou de uma tempestade, reclamou, blasfemou, fez rebelião, saiu daqui, está lá fora e provável que nem volte mais. Mas nós estamos aqui para salvar a nossa alma. E o crente que é convertido em Cristo, ele aguenta tudo. O crente não pode ser casquinha de ovo. Qualquer coisa está empurrado. Aquele irmão não me saudou, não me olha, não me vê. Aquele irmão, nós estamos aqui para dar conta para Jesus Cristo. Quem te sauda está bom, quem não te sauda está bom. Quem te olha está bom, quem não te olha está bom. Portanto, se olhar para Cristo, é Ele que quer saber da tua vida, do teu glória, do teu aleluia, da virtude que está dentro de ti. Você não tem que dar nenhuma satisfação para ninguém. Não fica arrumando coisas. Aleluia. Entra aqui na comunhão, participa do culto de adoração a Deus e sai embora contente, dando glória ao teu Deus. E quando tem uma mudança para melhor, o ser humano fica contente. E às vezes aquilo pode ser a sua própria queda. Mas quando tem uma mudança para pior, aí ninguém se contenta. Aí é choro, é reclamação, acha que Deus não está mais na tua vida, que Deus não ouve mais a tua oração, que você está abandonado, o ministério não te enxerga, o diácono não te viu, a piedade não te viu, e tudo isso é permissão de Deus. Porque quando Deus permite de abrir a porta, tudo acontece, por o nome dele é glorificado. E tem muitos aqui passando por teste, irmão. Aleluia. E você não está entendendo o teste, está sofrendo mais do que devia, está mexendo até com a tua saúde.
concorda com a tua prova, entenda que ela é um ciclo na tua vida, e você tem que passar por ela dando glória ao nome de Deus, e até a saúde vai melhorar por essa palavra. Para de reclamar, não adianta nada, reclama de cá, reclama de lá, nada tá bom, só vive emburrado na vida. Levanta amanhã dando um glória ao teu Deus, dando um aleluia, glorificando a Deus que você está andando, está ouvindo, está falando, tem pão na tua mesa, Deus tem abençoado o teu lar, e você é o homem, a mulher mais feliz da terra que tem Cristo. E a mudança na vida desses 4 homens foi uma mudança radical, muito grande. Eram homens de Deus, adoravam num templo, serviam a Deus de acordo à lei mosaica, eram firmes no Senhor, guardavam a lei mosaica de ponta a ponta. Mas o Senhor quis isso para testar. E quando há mudança para pior, é aí que o adversário aparece. É aí que ele entra na ocasião. E ele quer saber se o crente está preparado ou não está. Porque muitos na prova se abala o seu psicológico, abala até a vida espiritual. E nós temos que passar toda a prova dando glória a Deus, irmão. Independente da altura da montanha, se você estiver com Cristo, você passa do outro lado. Independente da profundidade do poço, se você estiver com Cristo, você sai dele dando glória ao nome de Deus. Independente do valado que tem que passar, o Senhor pega na tua mão e te passa do outro lado. E quando as coisas mudam, automaticamente há uma reação do ser humano. E é nessa reação que os olhos de Deus estão nos olhando. Qual reação nós vamos ter numa mudança na nossa vida? E essa aqui mudou para pior, muito pior. Quem estava lá na sua casa, moços bonitos, formoso, aleluia, de famílias nobres, comia do bom e do melhor, adorava a Deus no templo, ser levado cativo para dentro de Babilônia, um lugar cheio de adultério, pecado, prostituição, magias, feitiçaria, ídolo, tudo que era ruim. É nessas horas que Cristo mostra, aleluia, que o homem e a mulher tem que mostrar que Cristo está na tua vida. Irmão, aleluia, presta atenção nessa palavra, porque você vai entender um pouco mais a tua prova. E chegaram lá em Babilônia, irmão, aleluia, com tudo na mão. E o adversário, sabendo que ele estava com tudo na mão ali, ainda foram, aleluia, o dispenseiro, o rei falou: esses homens vão beber do meu vinho e comer daquilo que eu como na mesa. Olha a oferta do adversário, irmão. Aleluia, com certeza Daniel estava com o coração triste, os amigos também. Quem quer ser levado cativo? Quem quer ser tirado da casa para ser levado cativo numa nação onde não conhece ninguém, tinha que aprender até a língua e não sabia se ia ter liberdade de voltar para Jerusalém de novo? Aleluia, e o Senhor fica esperando. E tem alguém aqui, irmão, que houve mudança na tua vida, e cuidado de tomar reação errada, hein? Porque tem muitos, aleluia, que o Senhor não faz aquilo que Ele quer, não faz aquilo que ela quer, aleluia, aquela palavra pegou errado e não cumpriu na vida, aí se rebela com a palavra. Eu não vou mais congregar, eu não dou mais glória, eu não oro mais na igreja, eu não vou fazer mais visita, eu não prego mais, eu não atendo mais. Prejuízo teu. É um teste que Deus está fazendo na tua vida, e você tem que mostrar que é soldado de Cristo. É bater a poeira, pegar a espada e continuar marchando. Perdeu ou ganhou na terra, Cristo está contigo. Lá na frente vai dar tudo certo.
Aleluia. E aí chegou as ofertas. Tudo que o rei comia era da idolatria. E a idolatria era um dos pecados muito grave na lei mosaica, e como é hoje também na graça. E Daniel sabia daquilo, Sadraque sabia, Mesaque sabia, Abednego sabia, mas era a hora da decisão. Como estava o coração? Como que aqueles homens eram firmados, aleluia, na lei mosaica, aprendeu a amar a Deus ou não amava a Deus? Mas tudo o que aconteceu na reviravolta da vida, eles recusaram o prato do rei. Quem não queria comer da comida do rei, beber do vinho do rei, ele chamou o dispenseiro e falou: moço, faz um teste conosco, 10 dias, dá água para nós beber e legume, faz um teste, se nós não tiver melhor que os outros, aí nós vamos comer a comida. 10 dias com certeza orando, buscando do céu: Senhor, nós estamos aqui, mas nós te amamos, nós estamos em Babilônia, tu sabe o que tu quer de nós dentro dessa nação, mas nós não vai negar, nós não vamos comer da idolatria. E passaram no teste. Passaram no teste que o Senhor abençoou. Olha o que aconteceu com Daniel. Conta a obra que Deus fez com ele dentro de Babilônia. Aleluia. Jogaram ele dentro da cova dos leões. Deus guardou, fechou a boca do leão. No outro dia o rei veio chamar ele e falou: rei, vive para sempre. O meu Deus me guardou da boca do leão. O outro foi jogado na fornalha de fogo ardente. Aqueceu 7 vezes a fornalha, mas eles não tinham negado o Senhor. E o rei viu lá dentro, não tinha 3, tinha 4. Um era a semelhança de um anjo, e a fornalha, o fogo só queimou as cordas, que eles foram jogados amarrados. O Senhor permitiu, queimou sua corda. O chapéu não tinha cheiro de fumaça e nem as capas, porque eles honraram o Senhor. E está aqui hoje a palavra: você vai honrar o teu Senhor ou não vai? Aleluia. Levanta a tua cabeça. Senhor tem muita obra para fazer na tua vida. Não adianta ficar de cabeça baixa pensando só negativo. Pensa positivo. O Senhor está do teu lado. Essa pedra que parece que é gigante na tua vida, Deus pode rolar por daqui uns dias. Não se rebela. Não toma decisões erradas. Aleluia. Não faça chantagem com teu Deus. Deus nunca vai aceitar chantagem de homem nenhum e nem de mulher nenhuma. Nós somos servo e Ele é Deus. E na condição de servo, nós temos que aceitar a vontade dEle e dar glória ao nome de Deus. Como Jó disse: nu eu vim e nu eu volto, mas eu não nego meu Deus. Está aqui a palavra dessa noite. Alguém veio para tomar uma decisão. Cuidado, não toma a decisão errada. Vai pela palavra. E pode preparar que alguém que está aqui, a palavra não vem em vão. Vai haver uma mudança por esses dias. E o Senhor vai esperar a sua decisão. E você vai lembrar dessa palavra. E você vai tomar uma decisão: Senhor, eu fico contigo. Eu não largo de ser crente. Eu não deixo de congregar por nada. O Senhor é algo muito importante na minha vida. Mais importante do que a minha própria vida. Mostra que você é convertido. Mostra que a fé está dentro do teu coração. Não dá ouvido a essas vozes que estão falando no teu ouvido. Espera o Senhor fazer uma obra, que tudo vai chegar no lugar. Quantos espíritos que viu que você está passando por essa prova e vem uma oferta, vem um convite: vamos lá, vamos conosco, lá não tem problema, lá o ancião não vê, o diácono também não, mas Deus vê tudo. Cuidado, a prova que você está passando é um teste, aleluia, que Deus permitiu na tua vida.
e ela vai ser ainda por mais algum tempo, e você não pode tomar decisão errada. Cuida daquilo que Deus te deu com amor, com alegria. Não entrega o teu cargo, não deixa a tua comum. Ama a tua família, estejam juntos orando e dando glória a Deus. E esses espíritos que levantaram, vai chegar a hora que a palavra vai mandar embora, e cada um vai voltar para as trevas da onde veio, e vai haver um cântico de vitória na tua casa. Leve essa palavra. Alamanóia, Jesus. Deixa que o vento passa, até que ele levar umas telhas embora da tua casa espiritual. Não se preocupa, o Senhor coloca outra no lugar. Se molhar com móvel, o Senhor troca, dá outro novo. Mas você não pode negar o teu Deus. Vai vir oferta de todo lado. Aleluia. Oferta de muitas maneiras. Vigia para que você não caia no pecado. A tentação vai te rodear, mas essa palavra está te alertando hoje. Clama o sangue do Senhor Jesus. Não troque a tua esposa por outra mulher qualquer, que aos teus olhos parece que é tão bonita, mas está lá um espírito de Dalila para derrubar o teu lar. Não troca o teu esposo por outro, que parece que é tão bonita, mas tem um espírito lá do demônio para derrubar a tua casa. Segura nessa palavra, e esses espíritos vão correr da tua vida. É a palavra, Deus seja louvado. Nós vamos agradecer o servo de Deus que está conosco, junto a nós, agradece a última oração. Juntos oremos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alamanaia, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Eterno Deus, Pai nosso que estás no céu, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, voltamos a curvar Santo Deus, este Deus é maravilhoso, né, irmãos? Santo Deus. Então, irmãos, vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, irmãos, nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.